Imagine entrar em um lugar onde o poder é absoluto, onde decisões que moldam o mundo foram feitas. Agora imagine que esse lugar é assombrado, ecoando com os sussurros e presenças daqueles que, mesmo depois de mortos, parecem não conseguir partir. A Casa Branca, o centro do poder americano, é mais do que apenas uma residência. Ela guarda segredos perturbadores que muitos acreditam estar além deste mundo. Como explicar o que acontece ali? Vamos começar por uma pergunta simples. Por que tantos presidentes e figuras de poder relatam ter visto ou sentido algo sobrenatural? O que torna a Casa Branca um ponto tão misterioso? Seriam apenas histórias exageradas, ou há algo mais sombrio escondido nas paredes dessa mansão? Deixe-me te levar por uma viagem através dos corredores assombrados dessa casa. O primeiro mistério começa com a própria construção. O terreno em que a Casa Branca foi erguida era originalmente de David Burns, um homem conhecido por seu temperamento difícil e sua resistência em vender suas terras. Ele foi, eventualmente, forçado a ceder, e o ressentimento que ele sentiu parece nunca ter desaparecido. Décadas depois, seu nome ainda ecoa pelos corredores. Guardas relatam ter ouvido uma voz na sala oval, firme e clara. Eu sou David Burns, o homem que, mesmo na morte, não esqueceu o que lhe foi tirado. Mas David Burns é apenas o começo. Um dos fantasmas mais recorrentes na Casa Branca é Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Lincoln não apenas conduziu o país durante a devastadora Guerra Civil, mas também parece ter deixado sua marca de uma maneira mais literal, com muitas figuras, incluindo presidentes e primeiras-damas, relatando sua presença. Eleanor Roosevelt afirmou sentir sua presença várias vezes, e Winston Churchill, conhecido por sua coragem e fanfarronice, uma vez se deparou com a aparição de Lincoln após um banho noturno. Imagine o choque de Churchill, completamente nu e com seu inseparável charuto na boca, ao ver a figura de Lincoln ao lado da lareira. Senhor Presidente, o senhor me pegou em uma situação desconfortável, teria dito Churchill sem perder o humor, mas rapidamente pedindo para mudar de quarto. Essa não é a única vez que Lincoln foi visto. Ele parece emergir sempre que o país enfrenta crises graves, como se, mesmo após sua morte, ele estivesse tentando guiar os líderes que vieram depois dele. Talvez Lincoln tenha encontrado um propósito eterno na Casa Branca. Ou talvez ele esteja preso entre mundos, sem conseguir seguir em frente. E não são apenas presidentes que relataram atividades sobrenaturais. Funcionários e visitantes também experimentam fenômenos inexplicáveis. Um soldado britânico, supostamente morto durante a Guerra de 1812, foi visto tentando incendiar uma cama no segundo andar. Isso nos faz questionar. Esses fantasmas estão presos a eventos traumáticos, repetindo suas últimas ações, ou há algo mais sinistro em andamento? A Casa Branca, de alguma forma, pode intensificar essas presenças, tornando-as mais tangíveis. Não podemos esquecer também do gato demônio, uma aparição misteriosa que muitos alegam ter visto. Ele é descrito como um gato pequeno que, quando se aproxima, transforma-se em uma besta gigantesca, um presságio de tragédias nacionais. O gato foi visto antes do assassinato de John F. Kennedy e do colapso do mercado de ações em 1929. Será que essas aparições são meras coincidências ou estamos diante de uma entidade antiga, algo que observa e anuncia o caos iminente? O que torna essas histórias ainda mais intrigantes é o fato de que várias testemunhas são pessoas de alta posição, presidentes, primeiras-damas e até mesmo líderes mundiais que visitaram a Casa Branca. Harry Truman, por exemplo, enviou várias cartas para sua esposa, descrevendo como ele acordava no meio da noite, ouvindo batidas inexplicáveis em sua porta. Quando ia verificar, ninguém estava lá. Maldito lugar assombrado, escreveu ele uma vez, brincando que precisava de sua esposa para protegê-lo dos fantasmas. Há algo sobre a Casa Branca que parece atrair o inexplicável. Talvez seja a energia gerada pelas decisões monumentais feitas lá, ou o peso do poder que parece se impregnar nas paredes. Mas uma coisa é certa, aqueles que viveram lá, muitas vezes, carregam consigo uma sensação de inquietação. E se os fantasmas da Casa Branca não forem apenas resquícios do passado, se eles forem algo mais? Algo que alimenta e é alimentado pelo poder que aquele lugar representa? É possível que a Casa Branca funcione como um portal, um ponto de encontro entre o nosso mundo e outro? Um lugar onde aqueles que tiveram grande influência sobre o destino de milhões não conseguem partir, como se o próprio peso de suas responsabilidades os tivesse condenado a vagar eternamente por seus corredores. A morte, para muitos que passaram pela Casa Branca, parece não ser o fim. Jane Pierce, esposa do presidente Franklin Pierce, por exemplo, foi uma das primeiras damas mais melancólicas da história americana. Após perder seus 3 filhos, Jane se tornou obcecada pelo espiritualismo, chegando a realizar sessões espíritas na própria Casa Branca, na tentativa de se comunicar com seu filho Benny. Disse que ela conseguiu e que seu espírito permanece brincando no quarto onde morreu. A Casa Branca, com suas aparições, suas histórias de tragédias e seu histórico de atividades inexplicáveis, nos deixa com uma pergunta inquietante. O que realmente acontece dentro dessas paredes? O poder sobre os vivos pode ser tentador, mas será que também há poder sobre os mortos? Se até presidentes, figuras poderosas que moldaram o curso da história,
não conseguem escapar desse lugar. O que isso significa para o resto de nós? Enquanto muitos se perguntam o que acontece depois da morte, talvez alguns fantasmas da Casa Branca já tenham encontrado sua resposta. Eles continuam presos em um ciclo interminável de poder, mistério e assombrações. O que é mais aterrorizante? As decisões feitas dentro da Casa Branca, ou os segredos que ela guarda no escuro. Então, da próxima vez que você pensar na Casa Branca, lembre-se, nem todos que estão lá dentro estão vivos. Há mais segredos escondidos na Casa Branca do que podemos imaginar. Se o que já falamos até aqui parece perturbador, saiba que ainda há muitas histórias para serem reveladas. A atmosfera desse lugar parece convidar o inexplicável, como se o próprio poder que emana de lá fosse um imã para o sobrenatural. Vamos voltar ao presidente Abraham Lincoln. Seu nome aparece com tanta frequência entre os relatos de fantasmas que parece impossível falar das assombrações da Casa Branca sem mencioná-lo. Lincoln foi um homem de visões, literalmente. Antes de sua morte, ele relatou um sonho estranho para sua esposa Mary. No sonho, ele caminhava pela Casa Branca em direção à sala leste, onde encontrou um caixão cercado por guardas. Perguntou a um deles quem estava morto e o guarda respondeu: o presidente. Ele foi assassinado. O sonho assombrou Lincoln, que o interpretou como uma premonição de sua própria morte. Pouco tempo depois, Lincoln foi de fato assassinado. E desde então, sua presença nunca mais deixou a Casa Branca. Mary Todd Lincoln, devastada pela perda de seu filho Willie e depois do próprio marido, começou a procurar consolo em sessões espíritas. Ela acreditava que podia se comunicar com os espíritos de seus entes queridos, e essas sessões se tornaram uma parte regular de sua vida na Casa Branca. Mas o que Mary não sabia era que o espírito de Lincoln, que ela tanto buscava, permaneceria assombrando aquele lugar muito tempo depois que ela partisse. Lincoln foi visto por diversas figuras importantes. Uma das aparições mais famosas foi relatada pelo presidente Theodore Roosevelt, que descreveu uma sensação avassaladora de presença ao entrar no escritório que Lincoln usava. Outros presidentes, como Lyndon Johnson, também relataram sentir a presença de Lincoln, especialmente em momentos de crise nacional. Era quase como se o espírito de Lincoln se manifestasse sempre que o país enfrentava decisões difíceis, como se ele ainda estivesse tentando guiar os líderes do país. Mas as aparições de Lincoln não são as únicas que assombram a Casa Branca. Existem relatos de uma figura feminina que flutua pelos corredores, vestida com trajes do século XIX. Ela foi identificada como Abigail Adams, a esposa do segundo presidente dos Estados Unidos, John Adams. Abigail é frequentemente vista carregando uma toalha ou cuidando de afazeres domésticos, como se ainda estivesse desempenhando suas funções de primeira-dama, mesmo após a morte. Seu espírito parece estar ligado à Casa Branca de uma maneira profunda, talvez refletindo o quanto ela se dedicava ao seu papel. Agora, se falamos de entidades curiosas, como podemos deixar de mencionar o gato demônio? Esse gato espectral é mencionado em várias ocasiões ao longo da história da Casa Branca, e o mais perturbador sobre ele é que suas aparições parecem prenunciar grandes tragédias. Foi visto antes da morte de Lincoln, antes da Grande Depressão, e mais recentemente, antes do assassinato de John F. Kennedy. Quando as pessoas veem o gato demônio, ele parece ser apenas um pequeno felino, mas à medida que se aproxima, ele cresce de tamanho até se transformar em uma criatura monstruosa. O que será que esse gato realmente representa? Seria um simples espectro, ou algo mais sinistro, uma força antiga que preconiza o caos? E o que dizer dos túneis secretos sob a Casa Branca? Alguns dizem que esses túneis foram construídos como rotas de fuga, enquanto outros afirmam que eles foram usados para encontros secretos e conspirações. George Washington, um dos fundadores dos Estados Unidos e também um membro da maçonaria, teria planejado alguns desses túneis. Eles são marcados com símbolos maçônicos, e segundo algumas teorias, esses símbolos podem ser decifrados apenas por aqueles que entendem o código maçônico. Acredita-se que os túneis não são apenas passagens físicas, mas também caminhos espirituais, usados para a comunicação entre o nosso mundo e o além. Mas e se tudo isso for mais do que apenas histórias desconectadas? E se os fantasmas, as aparições, os túneis secretos e o gato demônio forem parte de um único mistério muito maior? Poderia a Casa Branca ser um ponto focal de energia sobrenatural? Um local onde o poder político e o espiritual se encontram de maneiras que mal conseguimos compreender? Um fato interessante que reforça essa ideia é que ao longo dos anos, muitos dos presidentes que viveram na Casa Branca consultaram médiums, astrólogos e outros especialistas em fenômenos paranormais. Nancy Reagan, por exemplo, era famosa por consultar astrólogos antes de tomar grandes decisões. E ela não foi a única. Harry Truman, embora cético no início, escreveu várias cartas descrevendo como a atmosfera da Casa Branca o deixava inquieto. Ele falou sobre portas que batiam sozinhas, passos que ecoavam em corredores vazios e sombras que pareciam se mover pelas paredes. Alguns dizem que a própria construção da Casa Branca, com sua história de desapropriação de terras indígenas e o trabalho de escravizados em sua construção, lançou uma maldição sobre o lugar.
Essas energias de sofrimento, injustiça e poder mal utilizado talvez tenham se impregnado nas fundações da casa, criando um campo de energia que atrai o sobrenatural. Será que os presidentes, ao assumirem o cargo, são de alguma forma influenciados por essas forças invisíveis? E se forem? E se as decisões que moldaram o curso da história foram, na verdade, manipuladas por essas entidades que habitam a Casa Branca? O que é mais perturbador sobre tudo isso é que, mesmo após tantas reformas e reconstruções, a essência assombrada da Casa Branca permanece. É quase como se o lugar estivesse vivo, alimentando-se das tragédias, decisões e emoções daqueles que passam por seus corredores. Cada novo presidente parece adicionar uma nova camada a esse mistério, seja por meio de experiências sobrenaturais, seja por suas próprias contribuições para a história assombrada do local. Então a pergunta que fica é: o que mantém esses espíritos presos à Casa Branca? É a responsabilidade inacabada, a sede de poder que nunca os deixa partir? Ou algo mais profundo, algo que transcende a compreensão humana? E o mais importante, o que o futuro reserva para aqueles que ousam habitar esse lugar? Cada fantasma, cada aparição, parece carregar consigo uma mensagem. Eles estão tentando nos dizer algo, e se estiverem, estamos dispostos a ouvir. Talvez o mistério da Casa Branca não seja apenas uma questão de aparições e sombras. Talvez seja um aviso, um lembrete de que, mesmo no centro do poder, há forças maiores em jogo. E essas forças, invisíveis e incompreensíveis, podem estar moldando o destino da humanidade de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Então, da próxima vez que olharmos para a Casa Branca, talvez seja a hora de ver além das decisões políticas e das conferências de imprensa. Talvez seja a hora de prestar atenção aos sussurros, às sombras que se movem nas janelas e às histórias que não podem ser contadas em público. Afinal, em um lugar onde o poder é supremo, quem realmente está no controle? A Casa Branca, com seus segredos enterrados e espíritos inquietos, continua a ser um enigma que poucos ousam enfrentar de verdade. No fim das contas, o poder, assim como o mistério, pode transcender a vida e a morte, e o que está escondido dentro de seus corredores talvez nunca seja totalmente revelado. Então, eu deixo para você essa última reflexão. Até que ponto o poder de um homem ou de um espírito pode influenciar o destino de uma nação? E se os fantasmas do passado ainda estão presentes, o que eles tentam nos dizer? Se você ficou intrigado, se esse mistério te deixou com mais perguntas do que respostas, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Afinal, os mistérios do mundo e da Casa Branca são vastos, e ainda há muito para descobrir. Quem sabe, qual será o próximo segredo revelado?